Fala, queridos! Hoje nós vamos falar sobre uma matéria aí que saiu na The Economist no final de agosto sobre felicidade. É uma felicidade que a gente tem visto aí um pouquinho sendo conturbada aí, né? Principalmente por alguns fatores aqui, eu vou trazer a notícia já aqui para vocês darem uma olhada. É uma notícia da The Economist, tá? Então, eu já até traduzi ela aqui, como vocês podem ver, ó, a notícia da The Economist. Ela foi publicada em 27 de agosto. E o que que ela fala, assim, de termos gerais, né? Ela fala basicamente que a minha geração, né, a geração Z, ela tem tido um acesso dificultoso à felicidade. E aí eles citam até a curva em U, né? Antigamente, aí tem essa teoria da curva em U, que é o quê? As pessoas elas eram mais felizes quando mais jovem, tinham um momento ali de infelicidade na meia-idade, e aí voltavam a ficar felizes, voltavam a sorrir, entre aspas, né, ao final de suas vidas. E aí ela traz basicamente nessa pesquisa uma ideia um pouquinho semelhante a isso, né? Principalmente quando traz aí a ideia de que essa curva, ela de fato vem se consolidando. E aí é uma pesquisa, assim, é um estudo feito com mais de 2 milhões de pessoas em 44 países e basicamente ele fala isso que eu abordei aqui com vocês. Isso não é só um fenômeno americano, tá? Isso é um fenômeno de Reino Unido, Europa, Ásia, América, África também. Então a gente tem tido essa dificuldade aí como sociedade e nós temos, lógico, embora não tenha nenhuma comprovação científica, o uso demasiado ali das redes sociais como um dos fatores costumeiramente apontados para causas dessas tendências aí. O que eu quero discutir com vocês aqui na prática? Eu listei basicamente 3 pontos que são super importantes, que eu acho que fazem total sentido, especialmente quando a gente fala desses pontos de infelicidade. Primeiro ponto, na minha visão, as redes sociais em foco das comparações constantes, tá? Então, nós temos hoje uma comparação que ela leva a gente à ansiedade e, naturalmente, a gente tem um sistema até mercadológico mesmo, onde os jovens eles já não têm mais tanta facilidade de comprar suas casas, enfim, nós temos uma questão de inflação que tem dificultado aí o início da vida, né, dos jovens. Hoje a gente tem um fenômeno aí das pessoas saindo de casa um pouco mais tarde. Então, tudo isso contribui bastante para você ter essa ansiedade, alinhado isso à falta de previsibilidade, né? E essa falta de previsibilidade é que gera essa ansiedade no, em nós. Porque quando nós não temos previsibilidade, quando nós não sabemos aquilo que vai acontecer no futuro e pensamos muito nisso, isso gera ansiedade. Fatalmente que isso é um dos fatores também que contribui bastante. Um segundo ponto é esse vício em recompensa em dopamina, então likes, comentários, notificações, o tempo inteiro a indústria ela tem trabalhado para que a gente de fato tenha um acesso facilitado à dopamina. E aí, naturalmente, esse vício na dopamina tem dificultado aí também esse acesso à felicidade, visto que a felicidade ela tem que ser conquistada. Ela não é necessariamente uma coisa que nós deveríamos ter porque todos merecem ser felizes. Não, você precisa conquistar a felicidade. Essa ideia de que você merece ser feliz só porque você nasceu naturalmente, não que isso seja errado, assim, é uma visão mais filosófica, mas do ponto de vista científico você conquista a felicidade. Então, e assim, lógico que a evidência não é você conquista a felicidade, mas tem vários indícios que informam que a felicidade ela deve ser conquistada e você precisa trabalhar para ser feliz, trabalhar mentalmente, treinar seu cérebro para ser feliz. E aí a gente tem também um outro fenômeno que eu coloquei aqui, que é justamente o prejuízo do foco. Isso tem muito a ver também com o sono, porque nós temos ali o celular, ele traz uma luz vermelha, uma luz azul, desculpa, que prejudica o nosso sono. E naturalmente, o prejuízo que ele traz e o sono, ele está envolvido em diversas atividades, inclusive na questão cognitiva mesmo. Quando a gente fala do sono em si, a gente está falando de regulação hormonal, a gente está falando de vários aspectos relacionados ao foco, à memorização, à aprendizagem, e o fato da luz azul distanciar um pouco ali a melatonina, né? De fato,
essa regulação do hormônio do sono, que é a melatonina, dificulta bastante. Inclusive, a ausência de sono, ela contribui bastante para o aumento ali do cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Então, nós temos esse contexto global, mundial, que faz com que tudo isso contribua para a infelicidade já ainda quando jovem. E como mudar isso, Gustavo, na prática? Bom, o primeiro fato é que você precisa começar a se conhecer melhor. A partir do momento que você se conhece melhor, você consegue mudar de forma estratégica esses pontos e a partir daí sim você consegue trabalhar melhor isso. Então você tem o journaling, você tem o grounding, que são técnicas aí de autorregulação emocional que fazem bastante sentido. Principalmente sair do celular. É importante que você substitua o hábito de ficar no celular por leitura, por esporte, e aí você vai ter certamente a endorfina e outros hormônios aí como a serotonina e etc, que vão facilitar aí com que você conquiste essa felicidade. Fechou? Meus amigos, foi ótimo estar com vocês aqui. Espero de verdade que eu tenha conseguido explanar isso e fazer esse paralelismo com a neurociência. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.